Se você me acompanha nesse canal porque você estuda para uma das certificações do mercado financeiro, certamente você conhece os meus convidados. Estou aqui com o professor Lucas Silva e Silva e o professor Germano Silva e Silva. É legal, você vê, os caras são bravos, hein? Bom, já vou passar a palavra para eles. Antes, como eu disse, se você me acompanha aqui porque você está estudando ou porque você estudou para uma das certificações, é impossível que você não tenha esbarrado com o material deles na internet, porque eles também têm uma relevância muito significativa nas certificações. A gente já fez algumas coisas juntos, no sentido de podcast, tanto aqui no nosso canal quanto no canal deles. E o Lucas, por uma razão muito triste, ficou preso em São Paulo. E a gente aproveitou que ele ficou preso em São Paulo por essa razão triste para vir aqui, para a gente inclusive falar, né, sobre isso. Então é um motivo importante pelo qual a gente está unido hoje, para que a gente possa, de certa forma, de alguma maneira, não resolver o problema, que não vai resolver, mas tentar amenizar a dor aí de quem está com dor. Então, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado, Germano. Nós falávamos antes do começo dessa gravação que eu, que sou de São Paulo, que nunca fui ao Sul, estou bastante comovido com o que está acontecendo. E, aliás, para você que me acompanha e participou da nossa campanha de arrecadação, muito obrigado pela confiança. A campanha de arrecadação da T2 já encerrou, mas a gente vai deixar aqui na gravação sempre um QR Code que você pode doar e continue doando. Não pare, o Rio Grande do Sul precisa de você. Mas eu estava dizendo que eu, que sou de São Paulo, estou muito comovido com tudo isso. Eu imagino vocês, né? Porque não só a empresa, mas família, as raízes estão lá. Então, obrigado por vocês estarem vindo, força aí para vocês e força para o Rio Grande do Sul. E vamos juntos. Como eu disse, eu não preciso apresentar, mas fala aí, quem que é o professor Lucas Silva e Silva? Tiago, tudo bem, cara? Dentro das possibilidades aí, eu acho que a gente tem que estar contente por estar fazendo a nossa parte, né? Tem coisas que a gente não controla e tudo que a gente tem controle é o que efetivamente a gente tem que parar e fazer isso que a gente está fazendo nesse momento. Eu sou o Lucas Silva, trabalho com certificações financeiras desde 2009, com essa empresa atualmente desde 2018, que leva meu nome. Somos colegas de profissão, né? E antes de falar um pouquinho, que talvez seja o tema desse momento, que é o Rio Grande do Sul, quero explicar efetivamente por que eu estou aqui, né? Que envolve também o Rio Grande do Sul, como você falou. Eu estava fora, vim aqui para São Paulo para um casamento, que foi final de semana passado, não sei como vai isso, mas no final de semana. Na hora de voltar, deu toda aquela catástrofe no Rio Grande do Sul. Estão pedindo para não voltar, tem algumas alternativas, um pouco mais logística complicada. Pô, se possível não volte, está com racionamento de água lá, energia nem sempre disponível. Quem pode ficar fora, fica. Então eu vou ficar aqui umas 3 semanas. Quando aconteceu de ficar as 3 semanas, eu falei, poxa, quero visitar algumas pessoas que são importantes na minha carreira, nesse mercado. Eu estou fazendo questão de abrir falando sobre isso, porque foi esse motivo que eu te mandei o WhatsApp. Falei, Thiago, vou ficar um tempo em São Paulo aí, antes de mais nada, desculpa pela minha voz, né? Eu estou rouco aí, mas quem está só ouvindo isso, sou eu sim que estou aqui. Assim, Thiago, você vai estar aí na sua empresa na sexta-feira, que é hoje que a gente está aqui. Queria aí te conhecer a sede, te dar um abraço. E deixa eu te explicar por que eu fiz isso, né? Primeiro, eu acho que eu já falei na outra vez que a gente gravou o podcast sobre isso, mas tem sempre pessoas novas que nos acessam, né? Primeiro que, como empresário, para o nosso time lá, para mim, né, mas falo também em nome do nosso time, então um dos caras que nos inspiram, assim. Obrigado. Sobre como fazer esse negócio, como fazer a empresa. Segundo, então, nossa admiração pela T2, né, pelo negócio T2. Segundo, que o mercado, a gente estava falando sobre isso antes, ele é pequeno, né? Tem 6 players ali, mais alguns outros menores ou que estão crescendo na volta e tal. E eu tô nisso desde 2011. E desde 2011, cara, é unânime. Até hoje, eu só vi as pessoas falarem bem da tua pessoa física. Legal. Então esse é o segundo motivo pelo qual eu queria estar aqui. Eu nem sabia que ia acontecer essa gravação, mas eu te falei, eu queria te visitar. Que eu acho que é importante. O terceiro é pedir para ti, quando sair qualquer coisa de economia importante, tu parar de gravar tão rápido os vídeos. Porque me prejudica lá que meu time pede para eu gravar rápido, que nem tu grava, e nem sempre eu estou disposto a fazer isso. Então, foram esses 3 pedidos aí, brincadeiras à parte. Então, cara, parabéns, tá? Tu é um cara que eu admiro, por isso que eu quis vir até aqui. Dito isso, eu acho que tu abriu muito bem,
não preciso explicar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as imagens mostram. Para nós, assim, não é um bairro que foi alagado, são vários bairros de várias cidades que estão sendo evacuados. As pessoas perderam tudo, algumas outras perderam a vida, né, que é muito mais do que tudo. O ponto é, a situação é catastrófica, não tem como explicar. Os nossos amigos que estão lá na linha de frente, assim como outros vários voluntários, e tu vê pessoas de condições que teriam, que a gente estava falando no almoço, né, Germano? Que teriam condições de estar num lugar confortável, pegando barco, indo resgatar pessoas. Nós aqui iniciamos também uma campanha pela empresa, arrecadamos um bom valor também, eu na pessoa física também mandei um bom valor. Também te agradecer, você fez também uma ação na T2, também ajudou o Instituto Floresta lá, que é o que eu também escolhi por ajudar. Então, assim, o pedido é realmente esse, porque nem todo mundo consegue ir até lá nesse momento, mas todo mundo consegue fazer chegar algo lá. Seja questão financeira, seja uma doação, do ponto de vista financeiro, nem sempre é tão simples também, mas todo mundo tem um agasalho para dar. Agora tem onda de frio que vai acontecer lá. Várias agências do Correio de vários estados estão centralizando para mandar. Então, assim, é realmente o momento de a gente fazer o estado, e vai demorar muito tempo para conseguir sair do que está acontecendo lá. Não só a água abaixar, mas o todo é gigante. Então, assim, é uma situação triste que me fez ficar aqui, mas eu não podia deixar de dizer o tamanho das coisas que a gente sente lá, a nossa empresa sente por ti, eu sinto por ti, essa admiração. E que a gente conta com a galera também aqui da T2, como tu já fez uma baita ação, que a gente consiga fazer isso maior. E vamos bater um papo sobre, claro, um pouco isso, mas também de outras coisas do nosso mercado que são legais, que são importantes, porque depois de amanhã o Rio Grande do Sul vai sair dessa e a vida de todos nós, ela vai continuar. Legal. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo reconhecimento. Já falamos isso em outros momentos, mas é bom reforçar o respeito e a admiração que a gente tem aqui é recíproca. Aliás, não à toa, vocês estão aqui na nossa casa, então acho que isso é muito legal, então obrigado por isso. Eu quero, antes de passar a palavra para o Germano, dizer para você que está nos vendo, que eventualmente já seguia a T2, que já conhecia, ou que conhecia o professor Lucas e o professor Germano, compartilhe esse vídeo, tá? Porque a gente vai falar muita coisa sobre carreira, mas esse vídeo precisa chegar a mais pessoas, porque a gente vai sempre reforçar a ideia de que você pode estender a mão para algum irmão nosso no Rio Grande do Sul, assim como a gente vem fazendo. Então, mais uma vez, a gente está sempre deixando o QR Code aqui na tela para que você possa fazer isso. Então, compartilha, mesmo que em algum momento você, olha, tem um insight interessante, compartilha para que mais pessoas possam não só ouvir a nossa conversa aqui, mas também, de certa forma, estender a mão para os nossos irmãos. Beleza? Germano, quem que é o Germano Silva? Thiago, obrigado aí a ti, cara, a T2, por estar nos recebendo aqui nesse empresa maravilhosa, parabéns pelo escritório aqui, pelo trabalho que vocês fazem. Eu dou aula desde 2014, então um pouquinho depois de vocês dois que entraram antes nesse mercado, mas sem dúvida tu é um cara que todos os players que a gente ouve falar, de fato transita muito bem, que ensina bem, que tem um método bom, que cuida bem de aluno, cuida bem de gente no fim do dia, que é o que a gente valoriza também, né? Eu trabalhei desde 2010 no mercado, fui agente autônomo, líder de investimentos, fiz uma carreira bem legal no mercado financeiro e há 2 anos me dedico exclusivamente à educação, aqui com meu irmão Lucas Silva, especificamente hoje trabalhando na parte de profissionalizantes da escola, né? Então, o MBA especificamente é um projeto que a gente toca junto lá e olhando para a CFP também é uma atuação bem legal. Então, vim de investimentos, vivi investimentos a minha vida inteira. Então, é onde eu busco apoiar as pessoas. O que é essa carreira de investimentos? Tangibilizar isso para quem está um pouco longe, mostrar que, na verdade, nada mais é do que ser um cara interessado em cliente, ser um cara interessado em mercado, ser um cara interessado em negócios, em comunicação. Não é aquela coisa super distante que, às vezes, de cada 10 palavras, quem trabalha com investimento fala 8 em inglês. Não é assim que ganha cliente. Exato. Então, um pouco da minha missão assim, é levar essa simplicidade que a gente tem. Tu, Thiago, tu, Lucas, fazem isso nas certificações e a gente traduz também esse mercado financeiro para o nosso aluno hoje do MBA e tem conseguido ajudar bastantes pessoas aí. E sobre a questão do nosso estado, lá a gente tem muitos alunos do MBA, dado que o MBA é vivo, é ao vivo ali, né?
Então a gente vê o rostinho de cada um deles lá no Zoom, sentindo essa dor, sentindo essa angústia. Então, eu moro aqui em São Paulo desde 2015, mas fui criado, nascido e cresci lá em Porto Alegre. Então, muito legal a gente poder apoiar de certa maneira, ainda que distante, mas poder apoiar, ter esse poder de alcance, de arrecadar fundos, de motivar outras pessoas a fazer o mesmo. A fazer doações, a fazer apoio, como for, seja por influência, seja por grana, seja por um agasalho, seja por uma causa animal, não importa qual é, o que toca teu coração. Mas vi ontem, inclusive, um dado bem preocupante, que dos municípios do Rio Grande do Sul, só 40 não tiveram algum tipo de estrutura abalada pela tempestade, pela enchente, né? Então, é muito duro, é muito grande, é algo que no momento zero precisa de uma água para tomar, porque a pessoa está 2 dias sem tomar. Mas no momento 1, no momento 2, no momento 3, vão ter várias derivadas, várias ondas desse apoio. Seja para reconstruir uma comunidade, seja para reconstruir uma escola, reconstruir casas, reconstruir a sociedade como um todo. Então, que não deixemos ser um hype da internet que por uma semana fala muito e depois esquece. Com certeza as comunidades lá precisarão de muito apoio e acho que é importante a gente que tem esse acesso levantar essa bandeira e dizer, cara, precisa mesmo. A gente tem visto campanhas muito, muito bonitas, campanhas que emocionam mesmo. Eu acho que se por enquanto dá para tirar algo de positivo disso, é ver a mobilização da sociedade. Estava falando disso, inclusive, bom seria no almoço, que não precisasse disso. Exatamente. Mas já que precisa, ver a gente envolvido, brasileiro de modo geral, tem sido positivo. Exatamente. Ver a força da sociedade, ver a força da solidariedade. Pô, a gente, né, Thiago, mora aqui em São Paulo, é uma cidade gigante e vem em muitos lugares, pontos de coleta, pontos de apoio, caminhão saindo cheio, no elevador lá, na micropublicidade ali, dizendo doe aqui, QR Code. Os prédios residenciais, o pessoal se engajando. Prédios residenciais. Aqui ao lado, tem um prédio que eu trabalhei por muitos anos, do Itaú, do Brazilian Financial Center. O BFC está com uma coleta, vai mandar de avião para lá, conseguiram um avião particular para mandar. Então, algumas coisas que a gente vê o poder de mobilização e com fé, com bastante coragem, a gente vai vencer essa história sim, mas precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma. Legal. Obrigado aí pela apresentação. E vamos lá, vamos falar diante desse caos, né, que a gente já fez essa introdução e a gente vai sempre reforçar, o QR Code vai estar sempre aí na tela para que você possa compartilhar. Vamos falar de futuro, então? Futuro com uma visão positiva, né? Falar de carreira, falar de mercado, a gente... Falávamos aqui no começo, estamos inseridos no mesmo mercado, a gente faz a mesma coisa para o mesmo público, então tem um público muito convergente. No limite, o que a gente está fazendo é formando profissionais para esse mercado que é muito dinâmico, é isso. Vocês de um jeito, a gente de um jeito muito parecido, enfim. Mas e aí, tem mudança, tem um monte de coisa acontecendo, eu queria trazer uma pauta que sempre é audiência, a galera sempre quer saber e tal, a gente sempre está falando sobre isso. Vai acabar, CPA 10, CPA 20 e a SERA. A gente já sabe disso. Queria ouvir a opinião de vocês sobre o que a Ambima anunciou sobre mudança, o que vai ter. A gente já sabe o que vai ter, mas a percepção de vocês sobre esse novo rol de certificações aí. Legal. Eu acho que assim, primeiro que os alunos, quando acontece uma situação dessa, a gente tem que ser rápido para acalmá-los, né? Tem que jogar um balde de água fria lá para tentar, que tá todo mundo... Eu enxergo literalmente os caras quase que pegando fogo, né? Meu Deus do céu! E agora? E eu tentei manter um posicionamento, que é o que eu acredito, que... Duas situações. Primeiro, diferentemente de outras casas de certificação, às vezes, a Ambima, nos deu 1 ano e meio de preparação. Exato. Então você tem 1 ano e meio para... Olha, em janeiro de 26, 24 já passou, janeiro de 26 vão acontecer essas mudanças. Golaço, né? Com planejamento, bonito. E olha só que louco, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas ela nem sabe ainda as mudanças. Nem ela sabe, né? Só que ela quer dizer o seguinte, eu vou fazer mudanças. Então você tem 1 ano e meio para se organizar. E aí, olha que louco.
Nesse 1 ano e meio, desde que ela avisou, pode ter mais de 1 ano e meio. Vai 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? Você pode continuar fazendo as certificações atuais, com as regras atuais, como você já conhece, e depois lá você vai receber uma equivalência. No CGE, CGA, isso, foi o que aconteceu lá atrás, né? Algo parecido. E eu sempre digo, só que claro, o ser humano, ele em geral, ele não gosta de mudar, não é o nosso aluno que não gosta, né? O ser humano, né? Em geral não se gosta. Mas isso é uma evolução das certificações. Fazia mais de 20 anos que não tinha uma alteração sobre... Tão robusta assim. Cara, e o mercado absurdamente muda, né? Então, eu acho que a gente vai ter certificações muito mais perto do que acontece. Pega a inteligência emocional, habilidades comerciais, por exemplo, que é o que o Germano falou no início, né? O nosso o trabalho dele, eu quero desmistificar áreas de investimentos, que não é sobre entender a curva do CDI lá. Mas no final do dia, é como eu consigo falar com os meus clientes, é cuidar de gente. É isso aí. E eu acho que as certificações vão muito mais para essa linha, né, que chama de soft skills lá, que é a parada mais comportamental. E eu acho que isso é uma mudança positiva para o mercado como um todo, né? E a outra notícia excelente é que, de novo, você tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, para ainda fazendo as regras atuais, sem ter incertezas maiores, e lá na frente você vai receber a sua certificação equivalente. E vamos combinar que 1 ano e meio é muito tempo. É muito tempo, né? Se a pessoa sair do zero, em 1 ano e meio, ela tá com o CFP na mão. Consegue, né? Consegue. Então assim, Thiago, eu acho que é uma mudança que tinha que ser feita, é uma mudança positiva, é uma mudança que veio com planejamento, que é o que a gente, que é sempre a nossa reclamação, né? Acho que alterações e atualizações tem que ter. Agora, se tu me dá prazo para eu me organizar, é lindo. E eu acho que os nossos alunos hoje têm prazo para se organizar e resolver antes. Quando foi anunciado, gerou um burburinho no mercado, né? E aí você falou uma coisa, eu vou passar a falar pro Germano, mas eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que você falou assim, eu vejo eles, parece que eles estão pegando fogo porque tem uma sensação de ebulição. A gente também tem isso, né? Só que eu mesmo nunca tinha parado para pensar nisso, mas o insight que eu tive aqui, o café fazendo barulho lá, deixa tocar. O insight que eu tive aqui é que, o que acontece? Cada uma pessoa tem uma dúvida, aí ela fala. E como a gente, ainda bem, e graças a Deus, graças ao nosso trabalho, a gente fala com muitas pessoas, a gente tem uma percepção de que o mundo inteiro está desabando em dúvidas, etc e tal, porque cada pessoa levanta uma dúvida, né? E é legítimo essa dúvida, é absolutamente legítima. E a gente tem essa sensação, então, quanto antes a gente corre para falar, não, calma, segura aí, porque nada vai mudar. E talvez isso venha muito em linha com o momento. E é bom falar, né, que quando a gente está gravando esse episódio, você só citou que quando a Ambima anunciou, nem ela sabia como vai ser. E quando nós estamos gravando, nós também ainda não sabemos, tá? A gente só vai saber isso em 2025. Talvez você esteja vendo isso no futuro e aí a gente já sabe, mas quando a gente está gravando, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Mas... Agora eu só tenho uma certeza, vou te cortar. O Thiago entregou o vídeo dele antes que nós. Foi? Foi não, pô? Acho que foi. Tu me mandou mensagem no dia, não tem problema, segue lá. Não, da mudança... Não podia ser perdida. Não, da mudança é Não, da assim. mudança foi muito rápido. Eu sei quem sofre o bullying lá sou eu. Meu time lá fala, mas depois eu me acerto com eles. Eu vou passar essa bola pro Germano falando em certificação, já que você citou, Germano, que você... Bom, tem uma vivência com investimento. Quando eu te conheci, tu trabalhava no Itaú. Não lembro exatamente que área que era, mas eu sei que era de investimentos. E hoje você está tocando isso, né? Olhando para o mercado de investimentos que você hoje tem ajudado a galera lá com o MBA e tudo mais, se você pudesse falar sobre habilidades que são necessárias e que seria bom que a certificação cobrasse para um profissional ter um bom desempenho nessa área, o que você poderia colocar para a gente? Perfeito. Deixa eu só complementar a questão da mudança, que assim como os investidores, quando fazem uma alocação numa carteira, aí dá 3 dias, o mercado cai e ele fala, meu Deus do céu, fiz tudo errado. E agora? Eu sentei contigo, montei o teu planejamento, tal, a gente montou uma carteira para os teus próximos 5 anos, para te pagar a faculdade do teu filho daqui a 5 anos. Movimentação de um dia não deveria te preocupar. É isso aí. Aí o cara vai lá e resgata tudo e acontece o que sempre fala, que tem uma frase famosa no mercado, né? Compre na alta, venda na baixa e repita até quebrar. Basicamente é uma sequência de erros por viés
comportamental que te fazem ir cada vez mais machucando o teu patrimônio. Quando a gente olha com vieses, cara, vai mudar. Isso dá medo. Tem o viés que é status quo, quem está estudando aí para certificações lembra dele, que é a vontade de nada fazer, né? Travado, que é até uma autodefesa isso. Mas quando tem mudança, ativa o status quo, me machuca. Caraca, vai mudar. Só que racionalmente falando, cara, são milhares de bancários e certificados pela Ambima que estão neste exato momento trabalhando nas suas agências bancárias. Então é óbvio que essas certificações não vão vencer todas lá em janeiro e dizer assim, milagrosamente, olha, tu tem que ir lá para o centro de teste da Ambima. Não vai ter cadeira para essa galera fazer teste na hora. Então, racionalmente, com 2, 3 palavras nossas para os alunos, eles entram na racionalidade e dizem, é verdade, não vai vencer tudo. E aí eu vejo sim como um golaço da Ambima de fazer com antecipação. Talvez eles quiseram ter um nível de transparência que nem o mercado brasileiro, os alunos estão preparados para ter. Opa, tem um processo de mudança. O que eu faço com essa informação? Eu acelero meu CPA 20, eu acelero meu CEA, porque é a certeza que eu vou sair na frente, seja a mudança qual for. Então eles foram transparentes, golaço. O mercado às vezes tem mais vieses do que racionalidade, então acaba tendo medo. E por que eu estou falando dessa questão de viés e racionalidade? Porque essa é, na minha opinião, a parte mais rica para um profissional atender um cliente. Inclusive, está no conteúdo programático para entrar em 2025 do CFP, por exemplo, a parte de psicologia do investidor. O quanto e qual profundidade, como vai ser cobrado, não sabemos. Ainda não. Mas é uma sinalização que vem. Ativos digitais, que eu gosto muito. Afinal de contas, acabou de sair um raio-x do investidor da Ambima, demonstrando que o brasileiro tem mais ativos digitais, Bitcoin, Ethereum e tal, do que tesouro direto ou ação. Tesouro direto todo mundo deveria ter, concordemos. Sim, é bom, é barato, é acessível, seguro, rende bem. Então, tu pega um americano, todo americano tem tesouro direto dos Estados Unidos, que é o Treasury, né? Título público americano. Brasileiro, sem compromisso com esse número agora, mas se não for memória, são 3% que tem tesouro direto aqui no raio-x da Ambima. E Bitcoin, acho que beira 6 ou 8, algo assim, mas é mais, ponto. Então, não tem como hoje um bancário estar pronto para o que vem pela frente, o futuro do mercado, sem entender como é que funciona a blockchain. Sim. Sem entender como é que funciona a Bitcoin. Não precisa ser especialista, não precisa ser profundo, mas entender como funciona. Até para dizer para o cliente que aquilo ali se trata de uma reserva digital de valor, que pode ser, ou uma pirâmide, uma fraude. Sim, e há muitas fraudes, né? E pirâmide, depois pode até entrar nisso, assim, das ciladas do mercado, né? Mas não é culpa do Bitcoin, é culpa de alguém que ganhou dinheiro com o Bitcoin, chamou atenção para o piramideiro criminoso fazer dali uma fraude, como lá atrás já se fez com ouro, como lá atrás já se fez com tulipas na Holanda, como lá atrás já se fez com ovo do avestruz, como várias coisas que já tiveram. Então qualquer coisa que se mexe muito e deixa alguns ricos, chama a atenção da ganância. Ganância, outro comportamento que precisa ser entendido pelo profissional do mercado financeiro. Então acho que duas coisas, os ativos digitais é uma atualização. Lá atrás se estudava LH. Isso mesmo. Letra hipotecária, para quem é das antigas na certificação, lembra-se da LH. Não tem mais, é LCI, LCA. Beleza. Para amanhã cobrar ativos digitais, acho bem legal. Primeiro ponto. Segundo ponto, até porque, até olhando o panorama global, a CVM norte-americana, que chama SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, regulamentou que pode ter, por exemplo, ETF, que é um fundo, investindo em ativos digitais. Então, tá regulado no maior mercado do mundo. Como é que o cara aqui na mesa dele não vai saber? Então, é legal o tema, mas segundo e mais importante, na minha opinião, porque Bitcoin tu consegue dar um Google rapidinho, se for caso tu conversa com o teu cliente. Mas psicologia do investidor é uma das coisas que eu mais leio, que eu mais gosto, neurociências, arquitetura de escolhas, coisas que te fazem entender o cérebro que está na tua frente. Isso é o mais perto que eu acredito que seja um serviço de excelência de um profissional do mercado financeiro. É tentar entender o cérebro que está na tua frente. Tem alguns estudos que mostram quanto o agente financeiro
gerente, agente autônomo, consultor, seja o que for, gestor de fundos, tem dos seus próprios vieses na sua tomada de decisão. Certo. Então, se um gerente é mais agressivo, ele coloca uma carteira mais agressiva para os seus clientes. Se o gerente é mais medroso, ele coloca uma carteira mais medrosa para os seus clientes. Isso é o viés do agente. Então, a partir do momento que essa pessoa começa a ter mais entendimento do que se passa na cabeça do seu cliente, ele consegue muitas vezes se livrar dos seus próprios viés e conectar com quem está na frente dele. Então ele vai atender a vovozinha de perfil conservador de 90 anos como deveria ser atendida e vai atender um cara mais agressivo de 22 anos como deveria ser também. Então é o que eu mais acredito hoje ter valor. Psicologia do investidor no limite de entender o cérebro que está me ouvindo. É o que eu mais bato, o que eu mais peço para os alunos lá nos nossos cursos. Te conecte com a pessoa que está na tua frente. Para você precisa entender o que está naquela cabeça. Quanto mais desvestido dos meus vieses, mais atento aos sinais do meu cliente, melhor eu ensino para ele. Uhum. Não é saber nota 10 de técnico. Um 10 de técnico com 2 de entendimento de pessoas é muito pior do que um 7 de técnico com 7 de entendimento de pessoa. Então, soft skills, como o mercado chama, né, as competências comportamentais, tem muito valor e, na minha opinião, deveria estar em todas as certificações e deveria ser mais objeto de treino das instituições financeiras também. É o que a gente faz lá no MBA e vê bastante resultado. Muito legal. No limite, o que você está dizendo vou tentar sintetizar aqui. Aliás, é uma das habilidades que precisa para você, CFP, é sintetizar, né? Sintetizar. Não, eu tô dizendo para ele, Thiago. Não, eu vou tentar sintetizar o que você está falando. É o seguinte, que embora seja importante a pessoa conhecer a curva de juros, você pode ser um bom profissional conhecendo de pessoas e não dominando a curva de juros, mas você não vai ser um bom profissional se você só entender de curva de juros e não entender de pessoas, é isso? Perfeito. E hoje as certificações não cobrem isso, vocês têm lá no MBA, que pode até depois falar melhor sobre isso. E hoje existe também, fora a questão de MBA, uma vasta informação, né, nas redes sociais. A gente está postando esse vídeo no YouTube, que antes da gente começar a gravar, a gente estava discutindo sobre essa quantidade de informações que se tem, né? E no limite, todo mundo que produz conteúdo está disputando o mesmo tempo, que o tempo é escasso. Ou seja, no limite as pessoas precisam sempre ter um paradoxo da escolha para saber o que ela vai consumir em termos de conteúdo. Porque apesar da gente produzir conteúdo educacional, se a gente parar para pensar, a Netflix é nossa concorrente. Sim. A Netflix é mais minha concorrente do que vocês. Né? Porque vocês trazem pessoas para o mesmo mercado que a gente faz. A Netflix tiram as pessoas daqui. Então, no limite é isso que a gente está fazendo. E por que eu estou falando sobre esse paradoxo de escolha e concorrência e informação? Porque com boas escolhas é possível você aprender sobre essas habilidades hoje com a internet, independente de MBA. Claro, tem o MBA, mas o que eu quero dizer, cara, aqui mesmo no YouTube, né? Você que está nos vendo agora, não agora, mas depois que você terminar esse vídeo, dá uma googada aqui no YouTube, dá uma pensada, você vai achar um monte de coisa para ajudar. Só que aí, eu quero voltar, aí vocês decidem quem que responde o que eu vou trazer. Ontem, antes de ontem, eu estava conversando com um aluno que chegou para estudar para o CFP, que ele estava um pouco chateado com o lance da experiência, né? Que o CFP exige uma experiência de 5 anos. E honestamente, eu vejo essa experiência como muito positiva. E eu respondi para ele, falei, olha, eu te entendo, no teu lugar talvez eu estaria assim também, porque para mim, que não tenho experiência, representaria uma baita de uma barreira, né? Pô, cara, eu não tenho experiência, então por que eu vou estudar isso? Então eu falei para ele, eu te entendo. Só que depois que você vai amadurecendo, trabalhando e adquirindo experiências, você percebe que existem coisas que uma certificação não te dá, que um diploma não te dá, que a única coisa capaz de te dar é a experiência, você ter passado pelo processo. Então, eu falei para ele, eu sei que talvez agora você não concorde comigo, mas 5 anos, ele vai passar de qualquer forma. Daqui 5 anos você vai poder olhar para trás e descobrir o quanto que você aprendeu. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte,
o MBA é importante, conteúdos que tem na internet é importante, a Ambima trazendo isso para as certificações de 2026 vai ser importante, a Planejar trazendo coisas para a certificação do CFP a partir de 2025 vai ser importante. Mas existem coisas que só a prática traz. Como é que vocês olham para esse lance de teoria versus prática em relação a isso? Não sei se eu elaborei bem a pergunta, mas acho que vocês chegaram onde eu quis dizer. Vai falar até sobre essa experiência do CFP, qual que é a sua visão, será que é legal, 5 anos ou não, enfim. Primeiro, Thiago, eu acho que bem ontem, sobre... a gente falou no almoço sobre isso, e a gente estava... Eu e tu falando sobre isso também, né? Questão de quanta informação chega. E a gente viu um post do secretário que renunciou lá em Porto Alegre. Sim, o secretário de Defesa... Desenvolvimento, secretário de Desenvolvimento. Deveria estar muito nesse momento lá. E aí o cara renunciou ao cargo. Tu pensa, pô, renunciou porque não aguentou a pressão e tal. Porque ele tinha uma viagem para a Europa na semana seguinte. Então já tinha uma viagem marcada, de certo. E aí não quis... não tem como tirar férias agora, então renunciei. O Germano falou, cara, isso vai ficar muito ruim pra esse cara. Eu falei assim, Germano, a maioria nem vai ver essa notícia. Porque é tanta coisa que chega, lembra que eu te falei? A gente não tem hoje, né? Todo mundo às 8 da noite está vendo tal canal de televisão. Se o canal tal quer te queimar, acabou, ele elege, tem muito menos isso, e é justamente por isso, né? São muitas pessoas fazendo conteúdo de uma série de coisas, e tanto é que tu não viu ninguém mais falar sobre aquilo. E o João estava impressionado. Esse cara nunca mais... Cara, esse cara daqui a 2 anos ele volta. É a primeira parte, quando tu começou falando sobre tempo, né? Sobre a gente aqui, pô, tenta produzir o melhor conteúdo possível, nem sempre... Por que não atingiu tantas pessoas? E aí tu me falou isso, né? Lucas, muita gente... todo mundo continua com as mesmas 24 horas ou 16 horas ali, sim. Enfim. E é muita coisa chegando nessas pessoas. Então a gente às vezes fica chateado, mas tem que entender. Sobre, por exemplo, quem busca o CFP, eu acho sim que o CFP ele é uma certificação de uma diferenciação grande. Então você tem que ter o pacote experiência ali junto, que a gente sabe bem, não é muito diferente eu estudar e atender um cara apanhando com os viés que o Germano falou antes, apanhando com a questão psicológica, sabendo como que eu vou acalmar meu cliente num dia de circuit breaker, por exemplo. Acho que os 3 pegaram aqui, né? Sim. E tantos outros, não só de bolsa. Então, acho que isso é fundamental. Isso traz, inclusive, mais robustez para a própria certificação. E aí tem um outro ponto, Thiago, que isso eu fico um pouco chateado. Eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, tá? Mas as pessoas pegam e falam assim, cara, não tenho experiência. Por que eu vou estudar para certificação? Pô, estuda, cara. Por que será? Porque o CFP, que talvez seja a certificação mais completa que tem, né, para atendimento comercial lá, ele te dá uma bagagem gigante da parte teórica. Você vai muito mais robusto para falar com o cara sobre sucessão, por exemplo, sobre temas muito específicos que outras certificações não tratam. E aí, o Germano falou antes aqui, tu não tem que ser um especialista nisso, né, sobre ativos digitais, mas eu sei falar um pouco sobre, para te dar uma mínima tranquilidade. Então, o cara, na verdade, quando deixa de estudar porque não tem experiência, ele está deixando de investir na carreira dele. E é um troço muito louco também, né? Às vezes o cara pergunta assim, Lucas, deve perguntar para você também. Cara, quando foi tua grande virada, né? Que dia foi que aconteceu? Cara, todos os dias acontece, todos os dias, né? Porque ganhar X salário, ganhar X dinheiro, ele é resultado do que você faz nos últimos muitos anos. Só que a galera quer a varinha mágica ali. Então, eu falei um pouco da parte de dividir o tempo, que eu acho que é bem isso, né? Todo mundo tem o mesmo tempo ainda. Falei um pouquinho sobre a importância da experiência na certificação e por que eu achei errado o cara ter essa visão. Entendo, né? A gente é muito de curto prazo. Mas se a gente pode, entre aspas, influenciar um pouco, a gente tem que influenciar para que as pessoas não deixem se levar por isso. O colega dele na agência, talvez do lado, vai dizer para ele não fazer.
também. Daí eu vou deixar o Germano falar sobre o que ele pensa sobre prática e certificação, que ele teve no mercado mais recente. Eu saí muito tempo, tô velho, né? Tu saiu que ano? Eita, 2014. Eu saí antes de você, em 2011. Eu saí em 2011 eu começo a dar aula. Ah. E aí, em 2014, eu vi que eu já estava apaixonado por dar aula. E comecei a dar muita aula em concurso, MBA, tudo. E chegou um momento que eu não... Eu nem dava aula, eu lembro disso aí. E se você tiver curiosidade, procura no YouTube, você vai achar uns vídeos bem antigos dele. Aliás, nos canal aleatório, né? Tipo, sei lá, alguém em algum momento baixou e tá lá, né? E aí... É canal pirata, como eu já cansei de denunciar, deixa lá. Tem muita coisa. Cara novinho é diferente. Com a camiseta escrita nas costas. Professor desse tamanho. Aí você tem que escrever que é professor, porque senão o cara não vai acreditar, porque é uma cara do sujeito. Cara, era novinho, tempo passado uma camiseta, acho que cabia uns 2 de mim, não sei se eu era muito mais magro que era. Era Polo que tinha, né? Grava aí. É isso. Mas, pegando aqui o... Tu saiu que ano? 19? 2022. 22? Pouco tempo. Eu vivi pandemia... Na pandemia você ainda estava no mercado atuando? Sim, pandemia tá no mercado. E o Germano agora em 21 e 22, ou 20 e 21, ele foi coordenando o time de investimentos lá, ele foi bicampeão, né? O único cara no Itaú que foi bicampeão. Caramba, que legal. Coordenando de investidores. 19 e 20 especificamente foram os 2 anos que a gente ganhou lá como melhor time. E depois acabei participando de um projeto piloto que deu origem ao que hoje é o Ion, que é em volume, provavelmente hoje a maior área de investimentos do Brasil, né? Tem 130 times aproximadamente. Caramba. Brasil inteiro. Então, ajudei a criar lá, muito orgulho, muita alegria de ter passado. Aprendi muito lá nessa jornada, né? Ele cansou de trabalhar, veio trabalhar com educação, Thiago. Entendeu? Agora trabalha pouco? Por missão, por propósito, sabe? Tá de sacanagem. Mas assim, olha só. Inclusive, essa opinião é minha e de vários gestores que a gente conversa e mesmo leva em alguns fóruns para debater e tal. Assim, quando eu olho para um cara, por exemplo, de 2 anos e meio de mercado, uma coisa é certa. É matemático. Ele tem 2 anos e meio de mercado. Isso não dá para mudar. Não se muda, não se acelera o tempo calendário, mas se acelera o tempo vivência. Boa. Se eu pegar o cara com 2 anos e meio, que fez um CPA 20 e nunca mais abriu uma apostila, nunca mais leu nada para estudar, e ele está levantando a mão para ser, por exemplo, o assessor do escritório do Ion, onde eu liderei lá, que a exigência é CPA 20, tá bom? Assessor do escritório do Ion, que é o cargo de entrada, o cargo que suporta operacionalmente falando o escritório, a exigência é CPA 20. Legal. Então o cara vai estar apto a concorrer a este processo. E aí eu pego um com 2 anos e meio de experiência que parou no CPA 20 há 1 ano e pouco, quando entrou no banco, e outro que com esses mesmos 2 anos e meio fez o CEA, que não era exigido, mas ele já evoluiu um passo. O CFP, um parênteses, ele permite que tu conclua a prova com 2 anos de experiência e a prova te espera por 3 anos para completar os 5. Então, o que esse cidadão fez nesse mesmo 2 anos e meio? Ele fez o CFP dele. Ele já tem um outro nível de conversa, um outro nível de entendimento. E na posição que eu tinha ali de gestor, ao ver alguém que se dedicou tanto mais, a resposta está na pergunta. É quase uma retórica essa pergunta aqui, né? Quem que eu vou preferir? Em situações semelhantes, um cara que foi muito mais atrás de estudos, no calendário ele tem os mesmos 2 anos e meio. Mas ele não parou de estudar um dia sequer nesses 2 anos e meio dele. A atitude é muito forte. A bandeira que esse cidadão levanta dizendo: sou aprovado no exame CFP, estou apenas esperando o tempo para assinar CFP. Posso estar na tua cadeira, no teu time, enquanto esse tempo passa, aprendendo para ser um profissional CFP muito forte ali na frente? Aproveita que eu tô barato ainda. É verdade. Eu não assino o CFP ainda. Eu tô barato. Me contrata como assessor aqui e depois eu quero ser o teu próximo especialista de investimentos. Ion Private, por exemplo, que é hoje o top ali do escritório. Então, pô, é uma sinalização, uma bandeira que é muito forte. Então vamos lá. O tempo é importante? Sim. Vivência é importante? Sim. Mas tem uma coisa, não vou aprofundar, prometo, mas é uma coisa chamada... Tem um livro... O Lucão vai cortar depois. Que é o livro chamado The Outliers. São os foras de série. Nesse livro fala lá em 10 mil horas de prática. Sim. Mas de verdade,
os caras chegaram em alguns gênios do esporte, da música, etc., com 10 mil horas de prática. Só que não é qualquer prática. Se eu pegar uma bola aqui na tua parede agora, Thiago, e ficar 10 mil horas chutando a bola na parede a 1 metro de distância, eu viro o Neymar? Não viro. Cara, não viro, porque não é tempo. É como eu utilizo esse tempo. Método também, né? E aí uma evolução dessa teoria das 10 mil horas, que está no livro Os Foras de Série, que eu não recomendo leitura porque é um livro ultrapassado, na minha humilde opinião, tem a prática deliberada, que vem de um psicólogo sueco, que ele traz a ideia de pratica, observa, pratica, observa, pratica, observa. Isso é uma evolução. Isso é muito perto do que os pilotos de Fórmula 1 fazem. Termina o grande prêmio, vai lá e vê o seu vídeo da corrida junto com o seu engenheiro. Aquela curva ali, o que eu poderia ter feito melhor? Por que o Hamilton me passou naquela curva? Onde eu errei? Freiei errado, acelerei errado, virei o volante errado. Então esse nome disso é prática deliberada. Então se o cara tem uma prática deliberada, que significa prática atenta, tá galera? Uma prática atenta, ele vai ter o CFP e ele vai estar fazendo, ou o CEA, ou o CPA20, até onde ele puder ir. E nessa prática de dia a dia dele, ele vai estar atento, conversando com o seu gestor, evoluindo. Esse cara em 5 anos, enquanto o outro está esperando passar os 5 anos para o exame, esse cidadão que fez no 2,5, no meu exemplo, ele chega lá no 5º ano voando. 5 anos vai passar do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, a questão é, o calendário tu não muda, mas a forma que tu vive esse calendário tu muda e bastante. Legal. Então, prática deliberada tem muito a ver com isso. Como que eu toco o meu dia, minha semana, meu ano, olhando para o processo, tu vai ter um processo muito mais eficiente e vai sair um produto muito mais de alto nível. Que legal, não parar de estudar nunca. Bom, a gente não precisa nem falar que a gente defende muito essa bandeira, né? E vou expressar a minha opinião a respeito das mudanças da prova e passar a bola para vocês. Uma das coisas que a gente sabe sobre as mudanças é que haverá uma prova que será o pré-requisito, né? Tipo, se a gente fosse comparar com o que nós temos, é como se, não vai ser assim, mas é como se o CPA 10 fosse um pré-requisito para o CPA 20 ou para o CEA, que é como acontece com o CFG. Isso. Honestamente, eu acho isso muito bom, tá? Porque você deixa um caminho muito claro para a pessoa. O caminho é esse aqui, você tem de começar por aqui. E aí, por que eu estou te falando isso? Que eu quero passar para vocês uma pergunta que eu sei que vocês recebem todo santo dia e que eu recebo aqui também, que eu já tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Fiquei sabendo agora que existe um tal de certificação aí para eu trabalhar no mercado financeiro. Eu começo por qual? Eu posso começar pela CPA 20? Eu respondo isso todo dia, vocês devem responder também. Posso começar pela CPA 20, pela CEA? Como vocês respondem essa pergunta lá? Legal. Como é que a gente trabalha lá nesse formato? Primeiro que, na prática hoje, como são as provas distribuídas, elas não têm um conteúdo específico que depois muda para essa tem e para aquela. Muita coisa tem convergência, né? Que eu acho que deve ser, chutando aqui, tá? Totalmente. Nas certificações A, B e C, que serão as de janeiro de 26 lá, muito provavelmente o que acontece com a de gestor, né? Você vai ter o conteúdo básico. Se for tão pesada quanto o CFG... Não vai ser. O Thiago tá gravando o CFG agora aí, tá no meio do fardo. Então, você vai ter o conteúdo básico, depois tá mais ou menos definido isso, né? Você vai para a parte comercial ou a parte mais técnica. Hoje você não tem isso, né? A prova do CEA, ela é o CPA 10 com mais algumas coisas. Prova do CPA 20, CPA 10 com mais algumas coisas. O que eu digo pra galera, assim, se você tem um cargo lá te esperando, poxa, se eu passar numa certificação hoje, amanhã eu tenho o cargo pronto. Eu iria na questão me exigindo naquele momento. Sim. Né? Porque eu preciso resolver, botar combustível no meu carro para andar. Depois lá dentro vai ser... às vezes a galera que está em banco fala assim, para quem está fora é mais fácil, que tem tempo para estudar. Não, quem está dentro é mais simples, porque vive aquele mundo de uma certa forma. Então, depois que você entrar, não faça só o pré-requisito. Não só o que me cobre, exigido, né? Pô, você pode colocar, implementar mais, que é justamente isso que a gente vinha falando aqui. Se você tem um pouco mais de tempo de preparação, de entendimento de prova, de conseguir ser mais robusto, sei lá, você está fora do mercado, você vai se dedicar realmente algumas horas, você pode fazer CPA 20, você começa já com diferencial. Sim. Agora,
O que não se desprender mais para estudar. E tem matérias mais difíceis. Tem. Lógico. Então, a nossa orientação é a seguinte, se tem um cargo te esperando, faz a de pré-requisito e resolve isso agora. Mas não para, né? Se você tem um pouco mais... Não para depois. Se você tem um pouco mais de tempo, não é uma vaga te esperando, faça com robustez, né? Faça bem feito um programa de... A grande treta é só uma coisa, né, Thiago, que me incomoda muito. A maioria dos memes que o meu time faz lá é sobre isso. O cara só quer no simulado. É isso aí. Vai no simulado, vai no simulado. Cara, você não tá aprendendo. Seu simulado é igual a prova? Não... Aí você me quebra, né? Cara, você não tá aprendendo, entendeu? E por mais que... Não, eu não quero aprender, eu quero só passar na prova. Você vai ser cobrado por isso depois de amanhã. Se você simplesmente só passou na prova. Cara, não é porque você não tá... Como assim? Você não tá sendo nada contra a lei, tá? Não é contra a lei passar decorando uma Sim, prova. exato. Mas se você vai ser um profissional menos capacitado. E você vai fazer menos dinheiro que o outro. O mercado financeiro é muito meritocrático, eu digo disso, cara. O mundo é meritocrático. Tu vai dizer, mas fulano estudou um monte e ganha menos. Tira as exceções lá de fora. Sim. O meio aqui é muito meritocrático. A distribuição normal, né, da parada. Entendeu? Então, o cara que passa só estudando simulado, ele tá ali na frente, a não ser que ele continue se qualificando, claro, né? Ele vai ter um salário menor, ele vai ter bônus menor, ele vai ter um cargo menor. Então, e aí volta no que ele falou, né? Ele vai ser preterido, porque na hora que o recrutador olhar, o gestor falar, peraí, eu tenho o cara que passou na CEA decorando e eu tenho o CPA 20 que tá voando. O cara vai colocar o outro. Isso se enxerga, né, Germano? Quando tá na conversa com o cara, é muito diferente. É na terceira pergunta. Na terceira pergunta já pega. Não tem como fugir. E é muito louco, né? Porque os caras vão, às vezes, cada vez menos isso, eu acho, tá? Os caras vão muito preocupados para uma entrevista de emprego, querendo saber quantos mil pontos tá Ibovespa hoje, quanto vai estar a Selic no final do ano. E às vezes, eu na aula de macro que eu dou lá, no nosso MBA, eu digo assim, sabe esses números que eu estou dizendo de decorado para ti? Eu decorei hoje. Eu não sei esses números. Não sei hoje, Ibovespa, como é que tá. Mas eu sei te explicar por que eu acho que ele vai subir e por que eu acho que ele vai cair. É isso que é a capacitação do cara, na verdade, entendeu? E não decorar a Fox lá, que vai estar 9,25 no final do ano, beleza, mas por quê? Ou por que você acha que... Quem sou eu, né? Mas eu acho que os caras da Fox estão um pouco mais otimistas. Pô, Eurinho 975. Tá, mas por quê? Porra, dá um pouco de cenário pro cara. E aí você não decorou simulado, entendeu? Acho que esse é o meu ponto. Esses dias uma aluna me procurou. Germano, por favor, preciso entrar hoje. Acho que era o CFP que ela sinalizou lá. Tá, me explica. Que eu fui para uma entrevista e o gestor perguntou, agora, estamos em 2024, se por acaso está assistindo isso em outro ano, né? E aí o gestor perguntou, por que não estuda desde 2021? 3 anos. E a pessoa com CEA, tá? Então, não é o ponto de... Ela tinha passado no CEA em 21, passou o CEA em 21. Em 21 passou no CEA, em 24 numa entrevista, o gestor perguntou, e aí, por que não estuda 3 anos? Não tem resposta, né? Eu concordo que talvez tenha, eu estava nesse momento me capacitando em inglês, tá tudo bem. Ou, sei lá, no caso dela, me dedicando para maternidade, porque tem fase da vida pode acontecer várias né? coisas. Só que no momento que ela se sentiu errada de não estudar desde 2021, nesse momento o gestor a fez refletir e ela não teve resposta. Nesse momento ela falou, pois é, parei no CEA. Foi essa a resposta para ele, pro gestor. Ou seja, ela não foi aprovada e ele falou, gostei de ti, busca o teu CFP e volta a conversar comigo. Legal. Me chama no LinkedIn quando tiver. E aí ela me chamou desesperada, cara, preciso e tal. Só que não é legal tomar essa negativa. Não. É tão melhor já dizer pro gestor, por que não estudei desde 2021? Eu fiz meu CEA em 2021 realmente, mas eu já estou cursando aqui ou um MBA, um CFP, ou um curso de inglês, ou uma pós em tal instituição, e vou fazer a prova tal dia. Tu já dá um caminho. O que o gestor quer ouvir é descobrir como é que está o teu momento. Estou estudando para isso, estou estudando para aquilo, estou focada nisso, está tudo bem. Mas essa pergunta, ele quis testar se ela estava parada realmente ou se tinha algum que ela fez, algum norte. É isso que o Thiago falou também, assim, não necessariamente
né, tu dedicar, fazer uma janela de um ano e meio para um projeto que não seja de desenvolvimento de educação, né? Não é que vai ser visto com maus olhos, mas o que tu tem que ter assim, eu parei 1 ano e meio porque tive filho, ou fiz um intercâmbio fora. Intercâmbio seria estudar, mas sei lá, precisei ficar cuidar dos meus pais, da minha mãe, sei lá, que pode acontecer, né? Tô com mãe idoso. Mas várias circunstâncias. Eu estou retomando, eu retomei tal momento, fiz aquilo de volta. Então, você tem um norte. Essa eu aprendi com o Júnior, né, Giovana? Assim, tava indo pra praia, meu pneu furou. Aconteceu algo que não era o que eu eventualmente estava prevendo naquele momento. Você deixa de ir pra praia? Não, você vai lá, conserta o pneu. Mas eu tenho um plano traçado que isso é maior do que ter parado ou não, né? Eu tenho uma teoria que CPA 10 e 20 são certificações irrenováveis. Você não pode renovar essas certificações, não pode. É uma boa teoria. Porque se tu renovou CPA 10 e 20, cara, você perdeu muito tempo. Você estudou para CPA 10, ficou 5 anos com a CPA 10, não foi mais nada. Não, assim, eu defendo isso que, cara, não renove essa certificação. Vou usar um termo mais forte, é burrice renovar CPA 10, é burrice renovar CPA 20. Não faz sentido isso, por conta dessa parada do tempo, né? Seguinte, falando em tempo, antes da gente começar, eu acho que o papo aqui tá muito bom. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, surpresa, não sei o que vai ter aqui, porque como a gente falava no começo, se não todos, mas eu presumo que, sei lá, fonte da minha cabeça, no mínimo uns 80% da nossa audiência deve ser a mesma, assim, sabe? Sim, mas acho que é por aí. Não tenho esse dado, claro, mas veio até que bem aqui, viu? Deixa eu ver. Olha que legal esse aqui, ó, do Paulo Portugal. Ele escreveu assim, ó, a relação / contato entre vocês, concorrentes, Edgar Abreu, Fábio Lousada e Rafael Toro. Destes que ele falou, a única pessoa que eu pessoalmente não tenho contato é o Edgar, mas é porque eu não conheço, não tive oportunidade ainda, mas putz, reconhecidamente um professor muito relevante, tem o meu respeito e minha admiração, e eu sei que vocês também têm esse contato aí que a gente desenvolve no mercado. Cara, assim, ó, o mercado, ele hoje, a gente falava sobre isso antes, né? Mercado de certificações financeiras, né? A educação financeira desse nicho, ele tem aí 6 players, mais ou menos, né? 6 players mais ou menos do nosso tamanho aqui, né? E toda a empresa ela é feita de pessoas físicas, né? No final é isso. Então, assim, a gente fala com todos, eu particularmente falo com todos, né? Claro que tem cara que você fala nos outros podcasts, eu falei, que quando eu entrei nesse negócio, quando eu dava aula desde 2011 e vim empreender aqui na LS Educação, né? Nessa empresa, em final de 18, início de 19. Ali, né? Tinha mais ou menos perto ali, né? Até um pouquinho antes. Um pouquinho antes, E, cara, eu vim com muito sangue no olho, assim, totalmente diferente do que eu penso hoje. E um dos caras que me fez aprender isso foi tu. Eu esqueci lá nisso, mas... Que era, cara, sangue no olho, concorrente e não tem concorrente. Eis que, eu estou repetindo isso porque eu já falei isso em outro podcast, eis que, lá no nosso início, sei lá, acho que tinham 6 meses de empresa, já estava com um negócio rodando legalzinho, tu faz uma postagem e me marca, por alguma situação que era. E, cara, ali pra mim foi que um tapa de luva, assim, né? Chama tapa de luva, acho que é isso, né? Como é? Não sei o que com foi luva de uma lição de película. moral, vai. E assim, caramba, o cara tá lá fazendo dele também, né, o trabalho dele, se o cara me marcou, a partir dali começou a mudar um pouco a minha cabeça sobre isso. E é por isso, inclusive, que a gente está aqui. Então, tu me ajudou nisso também, entendeu? Legal. Então, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente... E, de novo, né, tu se relaciona um pouquinho melhor com um pouquinho pior com a vida é assim, que né? é assim, eu tenho amigos mais próximos, amigos mais distantes. Mas eu acho que é uma relação bacana e respeitosa de todos nós, né? E pelo menos é assim que eu enxergo esse nosso mercado. Legal. Você corrobora? Especialmente quando cruza a cultura, né, Thiago? Que a gente estava conversando agora há pouco no almoço, né? A nossa é muito parecida do jeito de ensinar, do jeito de cuidar do aluno. Então, acho que isso, no fim do dia, é grande.
Tava brincando esses dias com o Fabinho também, que trabalhou comigo, inclusive lá, o Lousada, né? lá no City, meu amigo, e tava brincando com ele que no fim do dia a gente está tentando uma missão de, ao invés do cara trocar de iPhone com o bônus, o cara investir na própria educação com bônus. Então, esse fomento de educação, quando tu mostra um case de sucesso de um cara que se deu bem por meio de uma certificação, por meio de um estudo, isso, querendo ou não, é bom para nós. Faz o cara sair da zona de conforto e estudar. Porque, na média, não é muito normal o cara parar o seu tempo e investir o seu dinheiro para estudar, né? Não é. Quem Uma faz viagem isso já tá à frente, né? Uma viagem para a Europa é muito mais legal. Com certeza. Ter um iPhone novo é muito mais legal, ter um carro do ano importado é muito mais legal. Mas, no fim do dia é isso. Trazer os caras para o ramo da educação é uma cultura, é um negócio que faz bem. E a gente estando mais próximo, acho que é bom, né? E no limite, né, se a gente falando assim sobre esse lance de concorrência e tal, no limite a gente acaba se ajudando, né? Por que eu tô falando isso? Porque talvez alguém conheça sobre certificação porque ouviu você falar. Só que ouviu você falar e comprou o meu curso. Acontece. O contrário também. Pô, quem é esse cara que apareceu nesse anúncio? Nunca tinha ouvido falar de certificação e tal. Aí compra o seu e compra o do Fábio. Eu acho que é isso. Porque eu acho que quanto mais pessoas estão falando sobre isso, é só a gente olhar o crescimento das certificações, né? A gente pode falar em especial o CFP, por exemplo. Ou, não, vamos falar do CEA. Cara, o CEA até, sei lá, 2 anos tinha menos de 10 mil pessoas. Agora, sei lá, deve estar quase batendo 40. 37. Então, por quê? Porque a gente está propagando, a gente está falando. Então, quanto mais a gente fala, no limite, respondendo aqui o Paulo, né, falando de conceitos de gestão empresarial, no limite seríamos concorrentes. Mas o fato é que, cara, quanto mais pessoas estiver falando sobre isso, mais todo mundo ganha. E o mercado também, né? Porque a gente falávamos aqui antes de começar sobre o nível de educação do Brasil. Infelizmente é muito precário. E o que a gente faz com conteúdo pago e com conteúdo gratuito é democratizar a informação, é levar para as pessoas. Se a gente parar para pensar, um curso de um CEA, não sei exatamente quanto é que está o curso de vocês, mas um curso que por R$1.000, pelo conteúdo que a pessoa aprende, cara, é muito barato. É muito barato, né? Fora o lance de conteúdo gratuito. Então, legal, acho que é bom isso aí, a gente já falou sobre... Tem um ponto também, né, Thiago, que assim, além disso que a gente joga para fora, né, eventualmente eu vim aqui, a gente já gravou um podcast contigo, na verdade foi online porque era pandemia. Mas esses tempos eu tava trocando um WhatsApp contigo para, cara, da Ambima, tu vai te posicionar ou não? Exato. De uma certa forma tem isso interno que nem aparece, mas que tem os bastidores, tem essa colaboração aí e porque é bem isso, né? A gente tem um intuito geral de fazer esse mercado maior e tu vai ter aquele cara que tu vai confiar um pouco mais. E é normal. É o cara que vai trocar. Tem a questão da identificação que você falava antes da gravação, né? Que o aluno ele se identifica mais com um professor ou com outro e é assim que tem que ser, né? Ninguém... Perfeito. Agora tem algumas perguntas que não tem a ver necessariamente com o nosso negócio, mas pode ajudar, assim, eu vou passar uma para cada. Então tem o Jefferson. Jefferson perguntou assim, ó, CEA ou Ancord para conseguir o primeiro emprego no mercado financeiro? O que vocês acham? Quem responde? Acho que, assim, ó, vamos dar um passo atrás, né? O CEA ele te habilita como especialista de investimentos, né? Certificação de especialista de investimentos. É uma certificação que vai te tornar apto a entrar no mercado financeiro em cargos um pouquinho acima, em bancos, cooperativas de crédito, financeiras e tal. Esses mercados, esses cargos, seja um pouquinho acima. Ele está falando em entrar. Então não é um cargo inicial. Exato. Então, para ele iniciar no mercado financeiro, entre essas duas opções, ele deveria escolher Ancor. Porque Ancor é um mercado de assessor de investimentos, em que está crescendo bastante mais. Você vai trabalhar como autônomo, então o risco da instituição de contratar é bastante menor. Então ele se permite entre aspas, vou usar o termo, né? A errar, tem mais chance de errar. Então ele te contrata muito mais rápido. A barreira de entrada é menor, né? Então, a barreira de entrada é menor. Porque, de novo, o CEA, ele é um cargo já intermediário aqui na instituição. Você não tem como entrar no intermediário, já é muito mais difícil. Boa. Mas só complementando, se a decisão dele for carreira bancária, ter o CEA e concorrer a uma vaga de caixa
Ok. Uma sobre-certificação, um certo Perfeito. exagero, mas, pô, é uma sinalização muito boa para o gestor. Sim. E aí, parênteses aqui de bastidores, mas tem gestor velha guarda. Eu ia te perguntar sobre isso. E o erro é desse cara, tá? O erro não é do Jefferson que buscou a CEA. O erro é desse gestor que parou lá na década de 90. O gestor velha guarda vai dizer, tu é muito qualificado para essa vaga. Isso aí. Se eu te contratar, tu vai ter mais certificação do que eu. Então eu não te contrato. O gestor que parou no CPA 10, mas o problema é desse cara. Aí procura a outra cor, procura o outro lado da rua, porque esse gestor nem vai ser bom para ti trabalhar com ele mesmo. Seria ruim trabalhar com esse gestor, né? Exatamente. Mas sem dúvida, por meio até das corretoras independentes, né, os escritórios têm muito mais oportunidades para júnior hoje, em número mesmo. Em número, e é uma boa escola de formação. É excelente. Eu comecei, inclusive, né? Eu posso falar por mim. Tem o desafio da remuneração também, você acha? Assim, tem desafio, Thiago, porque, de fato, vai testar a tua capacidade de empreender na própria cadeira. Mas tem muitas instituições dando bolsa inicial. Exato. Tem bolsa de 1.000, bolsa de 2.000, bolsa de até 3.000 reais, para te se estabelecer ali por um semestre, por exemplo, para começar a entender. Então, hoje tem escritórios que estão dispostos a isso, dar essa primeira ajuda de custo. Eu, lá em 2010, trabalhava fora de mercado financeiro, ganhando algo como uns R$ 1.500 na época, e eu troquei essa CLT por uma primeira experiência no mercado financeiro como autônomo, em 2010, por uma bolsa auxílio que na época era algo como R$ 400. Pagava o almoço do mês. Isso aí. Ponto. O terno eu tive que parcelar em 2 vezes sem juros lá para ter o primeiro terno, né? Eu acho que peguei um do Lucas na época também, mas enfim, o auxílio era suficiente para eu não passar fome. Hoje, dado o potencial desse mercado, o auxílio já é melhor do que não passar fome. Então tem oportunidade sim para primeiro passo, as corretoras estão contratando, concordo, autônomo vai ter menos barreira de entrada. Boa, legal. Vou falar 2 coisas aqui. Davi Bastos, que massa ver vocês dois juntos, da Visão, gente boa demais. Boa, abraço, parceiro Davi. nosso aqui também, de vocês também lá, fez alguma coisa junto, né? Fez umas palestras lá. Tem a Ana Chioato, ela falou assim, apenas agradecer, sou CEA, meu conhecimento foi formado por vocês dois. Legal, sensacional. Eu vou fazer uma pergunta para você, Germano, do André Italisson, acho que é isso. Por que os bancários distribuidores reclamam muito de burnout? Tem 3 possíveis grandes motivos. Eu não sou especialista em burnout, não vou aqui querer esgotar o tema, porque afinal de contas é um tema gigante no mercado financeiro, né, Thiago? Infelizmente a gente vê sim mais profissionais que a gente gostaria com questões psicológicas importantes, mas o primeiro ponto que eu vejo, assim, o mercado financeiro é um local de alta performance. Ponto. Tu trabalhou, eu trabalhei, o Lucas trabalhou, então exige-se alta performance ali. Eventualmente acontece dessa alta performance ser cobrada por uma pessoa que talvez era alta performance na sua entrega e ao virar gestor não sabe ser gestor. E é comum, viu? Esse gestor que não sabe ser gestor cobra o que ele fazia para que todos façam. E às vezes esse cidadão era de alta performance. Imagina tu, Thiago, é um cara de alta performance, show de bola, produz conteúdo pra caramba, ensina milhares de alunos e tu quer exigir que todas as 15 pessoas do teu time tenham exatamente o teu desempenho. Alguns vão ser melhores numa coisa, outros vão ser melhores na outra, só que ao não ter gestão, não ter tato com as pessoas, tu cobra exatamente o Thiago. Isso não existe. O Germano não é o Thiago, o Lucas não é o Thiago. O Germano é melhor que o Thiago em algumas coisas, o Thiago é melhor que o Germano em outras coisas. Então, não existe o gestor querer replicar o seu desempenho nos outros. Ele tem que ser gestor de pessoas para saber qual a melhor performance que aquela pessoa pode me dar. Então, eu vejo um problema de gestão. Tá? Fui líder por 4 anos lá no Itaú e via bastante disso. Então, às vezes, toma pressão por ser um ambiente de alta performance e não sabe como passar essa pressão. Então, muito importante saber o ambiente que está inserido. Poxa, estou começando a ter sinais aqui de que tá desgastando, esse caminho não tá legal. Olha 6 meses à frente, olha 1 ano à frente, não estou gostando desse caminho que eu estou seguindo aqui. Aí tem que buscar o quê? Uma recolocação no mercado. O mercado é gigante. O mercado é gigante. Assim, eu vejo maus profissionais em todas as instituições, e bons mas eu vejo todas as instituições
como, no geral, muito boas. Falo de Santander, de Itaú, de Bradesco, de BTG, de XP, das cooperativas, dos bancos públicos. Então, às vezes tem um gestor ruim, trata de desenhar a tua saída dessa gestão. Boa. Como? Talvez com uma certificação, talvez com uma transferência interna, né? Talvez com um networking bem feito. Qual é o ambiente que tu está inserido? Não te deixa que ninguém te, entre aspas, te perpetue te enterre nesse ambiente ruim. Legal. Como é que tu sai desse ambiente ruim? Por meio de estudo, por meio de certificações, por meio de buscar mais. Só que é o seguinte, para isso tem que entregar também. Então dá um gás ali, entrega as suas metas e sai desse lugar que não é teu. Boa. Mas repito, não sou especialista em burnout, mas a melhor forma que eu vejo é isso. Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Os gestores hoje no banco, eles estão nesses cargos por merecimento, mas o fato é que, se não todos, claro, a gente não pode generalizar, mas eu penso que a maioria chegou lá porque é alguém de alta performance. Mas é completamente diferente você ser o cara que entrega do que você ser o cara que faz a gestão, né? Então o cara foi promovido pelo merecimento, porque ele é bom, porque ele entrega, porque ele tem performance. Olha, você trouxe resultado, toma aqui uma promoção. Só que a cadeira de gestor não é uma cadeira que ele tem de ter alta performance e cobrar alta performance. É uma cadeira onde ele tem de saber equilibrar cada um dos seus perfis de colaboradores, né? Perfeito. Então, talvez essa mudança na cabeça dos gestores é importante também, né? Eu tinha citado 3, só para fechar, né? Que eu acabei esquecendo, não estando assim. Então, primeiro, é um ambiente de alta performance, o profissional tem que saber que lá vai ser alta performance, vai ser cobrado por isso. Segundo, pode ser uma questão de gestão. E terceiro, aí eu vejo também um equilíbrio de expectativas. Eu faço terapia há 2 anos, antes eu confesso que eu não tinha essa visão nem para mim. E eu acho que um pouco da maturidade que a gente fala, né? O que eu tenho de expectativa? As pessoas têm, às vezes, expectativas de em 4 meses estar no 3º cargo já dentro do banco. Porque eu fiz CEA, eu sou a maior certificação da minha agência, então eu tenho que ser promovido no 3º mês. Não vai ser. Não. Posso te cortar? Claro. Porque isso que você falou, tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver com isso, mas tem. O Cauã, acho que é isso. Ele perguntou assim, ó. É possível estudar para CPA 20 através do curso da CEA? Aí ele complementa, dizendo assim, eu tenho pressa para tirar o CPA 20. Então, o que você está falando é a questão da expectativa, né? O que me parece aqui, o Cauã, se você estiver vendo esse vídeo, que ó, legal que você quer ter o CEA, e que é bom, a gente já falou muito sobre isso, mas qual é a sua expectativa em relação a conquistar, né? E acho que tem muito desse lance, eu quero estar lá rápido, calma, vai devagar. Desculpa, eu te cortei, se você conseguir pegar o fio da meada, mas continua. É isso, assim, a expectativa tem que estar alinhada. E eu acho que essa expectativa vem de uma conversa transparente com o seu gestor. Cuidado com... Antigamente se dizia, né? A grama do vizinho é mais verde. Hoje a grama do vizinho, quem é meu vizinho? É o mundo inteiro. Eu ver um em 1 milhão que deu certo no TikTok ganhando bilhões de reais com 19 anos. É o mundo que está fazendo isso. 1 em 1 bilhão que virou jogador de futebol e vive uma vida maravilhosa lá no Real Madrid. Mas, cara, alinha a tua expectativa contigo mesmo. Então, acho que isso é importante. O ambiente de apoio ali, família, amigos, colegas e tal, ter essa transparência. E falando em expectativa, vamos lá. Um CPA 20 vai te preparar mais para o CPA 20 do que o CEA. Principalmente, não, dá, mas principalmente tu tem pressa, né? Exatamente. Então, ter pressa tem que ter a melhor ferramenta. Eu tenho que apertar uma lâmpada aqui rapidamente. Eu vou pegar a melhor ferramenta possível. Então, a melhor ferramenta, com certeza, é o que te melhor prepara para aquele exame. Então, se tu tens pressa, meu caro, vai de CPA 20. O que ele está dizendo eu estou em São Paulo, eu preciso ir a Salvador rápido. Eu posso antes dar uma passada em Manaus para depois ir para lá? É o que ele está falando. Vai tirar do foco, né? Então, sem dúvida, no caso dele, tem uma expectativa não acertada e essa expectativa dele precisa ser ajustada. E todo mundo tiver uma expectativa mais clara dentro de si mesmo, tende a tomar decisões mais coesas. Às vezes a gente não para com a gente mesmo, né? A gente fica olhando o Instagram, fica olhando cases de sucesso, fica vendo Mente Milionária, fica ouvindo podcast de caras que deram certo. Olha um pouquinho para si, ajusta a expectativa dentro de ti. Tem um ponto que eu acho, Thiago, que é importante somar aí, né, na resposta do Germano, enfim, vocês conversaram sobre isso, que é
eu sempre falo sobre isso. Tome cuidado com o ambiente excessivamente pessimista. Que às vezes você está feliz num lugar e o ambiente ele está tão propenso a reclamar, ele está tão propenso a falar mal da estrutura, ele está tão propenso que eu lembro de casos que eu entrava numa agência novo a fim de jogar e a agência inteira já estava sem vontade de jogar. E que é muito comum, viu? E aí tu pega e fala assim, começa todo mundo te pressionar, assim, isso aqui é horrível, assim, ó, talvez isso aqui seja horrível mesmo. Então, o ambiente, ele é um lugar que ele pode te impulsionar, quando você está num ambiente de alta performance, todo mundo competindo em alta performance, ele também pode te puxar para baixo para você começar a focar em problemas onde você nem estava afim de focar às vezes. Repito, tá? Não estou dizendo que não exista o problema. Nem estou dizendo que às vezes não é questão, inclusive, para ser tratado o problema. Mas cuidado, porque às vezes tem ambientes que te levam para enxergar só o problema. E a gente é um exemplo muito claro. Você se arruma de manhã para sair em algum lugar, muitas vezes tu te olha no espelho e fala assim, ó, isso aqui não é legal a mim, isso aqui não é legal a mim, isso aqui não é legal a mim. Tu sai pra rua, alguém fala assim, caramba, tu tá bonito pra cacete. E você não reconhece, né? Só você olhou os seus problemas. Então eu vejo problema em tudo que eu quiser. E eu acho que isso é um ponto que tem que ter cuidado com o ambiente. E só para fechar, esse tema burnout, o Lucas tocou muito mesmo, eu reforço aqui. Naturalmente, tem profissionais muito mais habilitados do que eu para falar e tratar isso. Pode ser um caso de terapia, pode ser um caso de psiquiatra, enfim, seja o que for. Então, procure ajuda. Precisou de estar sentindo que o cliente está precisando mais, procure ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas essa referência ela é essencial. E uma referência que eu provoco, semana passada eu provoquei um aluno sobre isso. Germano, estou sem energia para voltar a estudar para o CFP. Eu falei para ele, cara, volta 2 anos, onde tu estava? Eu conheço bem a história dele, então eu pude provocar. Há 2 anos, onde tu estava? Pois é, eu estava desempregado, hoje eu estou aqui numa cadeira bem legal do banco, o CFP hoje para mim é diferencial, não é exigido. E há 2 anos, se tu olhasse para essa tua falta de energia para voltar a estudar para o CFP, o que tu diria para ti mesmo ali de trás? Cresci pra caramba, que orgulho nesses últimos 2 anos. É essa vontade, essa reflexão que tem que ter. Por ficar olhando só para cima, às vezes dá uma falta de energia mesmo. Então, às vezes, olha para o lado, olha para trás um pouco, reflete, põe a bola no chão, como a gente fala no futebol, né? Põe a bola no chão, respira, olha o jogo em volta, tu vai perceber que tá numa baita cadeira, numa baita instituição, que tu tá sendo ajudado, tá sendo... sai da tua bolha. Olha para fora, né? Sai da tua bolha. Que... Eu falava isso muito pro meu time lá. Aqui na área de investimentos do Itaú, do outro lado da rua aqui, né? Eu falava, cara, isso aqui sai da tua bolha, Nós estamos numa bolha, reconheça isso, valorize, né, essa condição. Olha onde tu conseguiu colocar a tua família, olha onde tu estás hoje, valoriza isso. Esses dias eu estava conversando com uma aluna que ela trabalha no CFP, trabalha no Itaú, e ela tem a filha dela tem uma condição especial. E aí ela estava dizendo que só de reembolso do plano de saúde que ela recebe todos os meses é 14 mil reais. Nossa. Que ela recebe na conta dela de reembolso. E segundo ela, o Itaú nunca questionou, nunca falou nada, simplesmente ela vai lá, faz o que tem de fazer. Percebe como isso é valioso, né? Então, essa pessoa especificamente que eu estou me referindo não é alguém que está olhando o copo meio vazio, ela está sempre olhando o copo meio cheio. Mas é isso, né, cara? Quando você trabalha no mercado financeiro, você já está, sem querer provocar um desmerecimento a outras funções, a outras camadas da sociedade, mas quando você trabalha no mercado financeiro, cara, você já está um passo acima de talvez 80%, 90% dos brasileiros, né? Óbvio, você não é a pessoa mais rica do mundo, mas você tem condições que a maior parte dos brasileiros não tem, né? Então olhar para esse copo cheio é sempre muito bom. Perfeito. Cara, tem mais perguntas aqui, algumas eu acho que faz mais sentido eu responder direto. O Paulo perguntou, desafio investimentos ainda e será quanto a vieses comportamentais? A gente falou muito sobre isso, né? Então o Paulo mandou bem, sem ele perguntar. Legal. Eu acho que é isso, falamos de burnout. Bom, é isso. Vamos fazer o seguinte, para a gente fechar, fala mais sobre como quem está nos assistindo pode ajudar o Rio Grande do Sul. Legal, acho que a gente reforçou ali no início, né? A maior catástrofe da história do Estado, talvez do país, agora não quero
falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas do estado é maior de todos os tempos. Né? Tem cidades que 95% da cidade sumiu. Porto Alegre, que é a capital do estado, está muito afetada. Vários bairros evacuados, a gente estava falando sobre doer um pouco mais, né? O bairro que a gente se criou, né? Onde era a nossa escola. Os caras andam de barco na altura das placas da rua, né? Então muitas pessoas perderam tudo, né? Tem muitos voluntários lá todos os dias, amigos nossos, inclusive, na linha de frente. Eu, que eu expliquei já, eu estava no exterior, cheguei em São Paulo. No final de semana que eu chego aqui para um casamento, acontece a tragédia toda lá, fecha o aeroporto está alagado, então não tem como voltar. Estão pedindo para não voltar quem tem condições de ficar fora, porque tem racionamento de água, etc. A gente está fazendo tudo que a gente consegue daqui. T2 ajudou muito também, obrigado, Thiago, tá? Você, T2, fizeram uma ação que mandou um valor muito, muito grande para lá. Nós também, LS, nós fizemos, eu na pessoa física também fiz. A gente está fazendo tudo que a gente consegue fazer. E, de uma certa forma, esse conteúdo também é uma forma de ajudar, né? Que nem você falou que a QR Code está em todo o tempo. Esse instituto é um instituto que está atuando juntamente com a Defesa Civil para reerguer infraestrutura, ou para erguer a infraestrutura de receber os desabrigados. Tem muita gente fora de casa, então estão em ginásio, em acampamento montado. Então, tem via recursos, né? Quem tem condições, qualquer valor vai ajudar alguém lá. Vários estados estão recebendo nas agências dos Correios doações mesmo. Todo mundo tem um casaco que não usa há mais de 2, 3 anos, uma camiseta, uma calça, um tênis, qualquer tipo de doação, alimento também. Porque a gente está agora na primeira ação, que é salvar a vida das pessoas que estão inundadas, alagadas. Tem a segunda ação já de acolhimento dessas pessoas e depois a terceira ação de reconstrução. Então é uma catástrofe gigante e qualquer coisa que as pessoas puderem fazer, a Rio Grande do Sul ajuda muito, porque vai demorar muito para a gente conseguir voltar a ficar perto de normal. Normal, acho que nunca mais vai ficar. Legal. A gente deixou aqui o QR Code que está aparecendo agora. Esse é um QR Code que o Lucas, inclusive, que me indicou lá no começo dessa catástrofe. Mas, para você que está aqui nos vendo, você não precisa necessariamente doar para esse instituto, porque existem outras opções que são descentralizadas. A única coisa que a gente te pede é não deixa de estender a mão, porque o Rio Grande do Sul vai precisar da gente ainda por muito tempo. Então, continua olhando, continua ajudando, porque vai ser importante. Suas palavras, Germano. Cara, agradecer aqui, acho que foi um conteúdo bem legal, aprendi com o Lucas, aprendi contigo hoje, Thiago, e convida aí a galera, você aprender um pouco, compartilha aí com alguém da tua agência, do teu grupo. Acho que tem 3 pessoas experientes aqui de mercado falando coisas bacanas que eu espero que ajude. E compartilha, comenta aqui se ficou alguma dúvida pontual. Não deixe de acessar, o Thiago responde todo mundo lá do YouTube dele. Então também pode nos marcar, daqui a pouco a gente responde lá. Porque a nossa grande missão de fato é levar a educação. E hoje, especialmente, uma maneira mais sensível, levar esse conteúdo de educação, de conhecimento, de cuidado com carreira e ainda poder fazer o bem lá para nossa terra, né? Eu acho que é algo que emociona. O Lucas falando agora há pouco, ficou aquela voz meio embargada, eu respirei fundo aqui, vou falar, porque de fato é muito grande. Pensar que amanhã depois vai ter gente precisando de uma camisa para trabalhar, um sapato para trabalhar, a economia tem que voltar, as coisas vão acontecer, obviamente, momento zero é cuidar da vida, mas não deixemos isso apagar, porque vão, sem dúvida, alguns meses para voltar a respirar a sociedade lá, vai precisar de muita ajuda, com certeza. E quem está nos ouvindo lá do Rio Grande do Sul, um forte abraço, um sinto muito verdadeiro, de coração cheio, porque é algo que dói muito, mas a gente vai vencer essa história, com muita solidariedade. Saiba que daqui de São Paulo, que é onde eu moro, tenho visto muita mobilização de condomínios, de empresas, de supermercados, de coisas de loja de produto animal recolhendo e mandando por avião para lá. Então tem muita coisa acontecendo, a ajuda vai chegar, continuemos, que a gente vai vencer essa catástrofe aí. Muito obrigado por todo mundo que nos ouviu até aqui. Legal. E para você que está nos acompanhando, estou deixando aqui na descrição o Instagram do Lucas, o Instagram do Germano, mas como eu falei, acho que eu nem precisava disso, porque existe uma convergência muito grande, e reiterar aqui o nosso profundo admiração pelo trabalho deles e também a nossa solidariedade aos irmãos lá do Rio Grande do Sul.
compartilhe esse podcast. A gente se vê no próximo material. Tchau.